Então agora eu vou vir com a aplicação da sombra mais escura, que vai ficar aqui, ó, no final do nosso olho, no canto externo do nosso olho. E o que a gente vai fazer? A gente vai depositar essa sombra mais escura, lembrando que a gente tem que usar sempre a sombra abaixo do nosso côncavo, que é onde tem esse osso aqui que separa o globo ocular da parte acima da sobrancelha. Então, eu vou pegar aqui uma sombra mais escura, vou pegar um tom de marrom mais rosado e vou fazer a aplicação nesse cantinho aqui, ó. Vou depositar, sempre lembra, gente, coloca menos, vai colocando mais cor depois. Não joga a cor inteira lá, não, que depois é difícil da gente amenizar essa cor. Então, estou utilizando aqui um pincel de esfumar e eu vou levar essa cor aqui, ó, no Vzinho, que seria o canto externo do nosso olho. E como que a gente vai fazer essa transição? A gente vai fazendo esses movimentos de círculo, de vai e vem, levando uma cor para cima da outra. A gente não pode ver a divisão de uma cor para outra, a gente tem que ver essas cores mescladas, que seria a transição de cores. Ó, vou colocar aqui e vou fazendo esse movimento. Movimento de batidinha, movimento de vai e vem. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos esfumar o côncavo, que é essa região aqui, ó, em cima desse ossinho aqui do olho, que vai realçar a nossa sombra. Só que aqui não pode ter sombra, gente, tem que ficar aquela sombra chapada. Então a gente vai vir com esse pincelzinho de esfumar e vai dando essa suavizada nessa sombra. É muito sutil, viu, gente? A gente quase não encosta o pincel, a gente não faz isso daqui, não esfrega o pincel, não. Você vê que o pincel fica com o mesmo formato dele, porque a gente só encosta, é só a pontinha do pincel que vem fazendo esse círculo, vai e vem, que vai depositando. A gente não arrasta, não amassa o pincel, a gente só, ó, é sutileza, que aí a gente vai dar esse efeito mais bonito. Vocês estão vendo que vocês não conseguem ver? Aqui tem uma marcaçãozinha, que eu vou corrigir ela agora para vocês. Mas vocês não estão vendo marca, linha? A sombra vai desaparecendo em degradê, como se fosse uma nuvenzinha. Ela vai virando uma fumacinha. A gente não consegue identificar uma linha de marcação da sombra. Isso é esfumar. A gente não pode ver essa marcação dessa sombra. E a gente tem que mesclar. Vocês viram que aqui a gente iluminou e a gente tem que não deixar essa divisão, a gente tem que ir levando a sombra, clareando ela pra gente ir perdendo ela aos poucos, degradando a cor dessa sombra. Agora a gente vai fazer do outro lado, do mesmo jeito, apliquei o produto no pincel, faço aqui, ó, cantinho interno do olho. Dica, gente, sempre lembra em linha, eu falo que a gente sempre trabalha pensando em linhas, né? Segue uma linha aqui, ó, do finalzinho do olho até a ponta da sobrancelha. Nunca passa a sombra dessa linha, nunca joga ela para baixo, porque senão a gente vai dar esse aspecto de olho caído. Então a gente sempre tentar trabalhar a sombra do finalzinho do olho para a ponta da sobrancelha, não deixar passar muito fora do cantinho externo do olho. Então, ó, movimento muito suave, de vai e vem, movimento circular. E vou levando essa sombra para cima daquela sombra cor de rosinha que a gente já tinha no olho. Lembra do côncavo aqui, que é onde a gente vai esfumar um pouquinho mais, para dar mais naturalidade para nossa sombra. Ó, depositando e ao mesmo tempo esfumando. Vocês viram que tem a divisão, que a gente consegue enxergar? A sombra cor-de-rosa, ela vai aos poucos ficando mais escura. Isso aqui é um degradê. Isso daqui é uma transição de cores. E se por acaso vocês verem aqui, ó, no meio uma marcação, uma linha separando o marrom do rosa, é aqui que vocês têm que vir aqui, ó, bem suave e esfregar o pincel, passar o pincel, dar uma polida para fazer uma sombra entrar na outra, para não ficar aquele efeito de sombra marcada. Gente, viu uma linhazinha que seja nesse rosto? Esfuma.
Esfuma até desaparecer toda a marcação. E vou dar uma dica valiosa agora. Quando você tiver dúvida se a sua sombra está bem esfumada, você vai tirar uma foto em preto e branco. Na foto preto e branco, ela vai te mostrar a divisão certinha de uma sombra para outra, se ela não estiver bem esfumada. Então, você viu divisão na marcação, na foto, no contraste, volta e esfuma essa sombra, até perder essa... Lógico que no cantinho aqui escuro você vai ver que vai dando uma degradada na cor, mas não pode ter linha de divisão nessa foto preto e branco. Tirou a foto preto e branco, viu que tá aquele mais escurinho, bem fluido, bem esfumado, tá linda a sua maquiagem. Agora, o mesmo processo que a gente fez em cima, a gente vai fazer embaixo. Vou pegar esse pincelzinho de esfumar mais fino, menorzinho. Vou pegar essa sombra aqui marronzinha e vou trazer aqui, ó, do cantinho externo do meu olho pro canto interno. Vou depositar sombra logo abaixo da linha do cílio. Lembra de fazer essa junção, viu, gente? Aqui, ó, tem um Vzinho aqui, esse Vzinho aqui é o final do nosso olho, é o final do nosso canto externo. Lembra de fazer essa transição aqui, ó, pra ficar ligando, sabe, a parte de cima com a parte de baixo? Porque se ficar sem ligação com o outro, vai ficar uma coisa muito estranha. Então, aqui, ó, vamos passar aqui abaixo do olho. Vocês estão vendo que a linha d'água tá bem branquinha porque tá suja de base, de corretivo. E depois eu vou utilizar uma sombra mais escura pra gente fazer a marcação dessa linha d'água. Vamos fazer aqui do outro lado também. Aplicar. Ó, ligando a parte de cima com a parte de baixo. Então, a gente faz esse Vzinho aqui, ó. Não pode colocar, não pode ter, gente, quantidade grande de produto nessa parte, da parte de baixo do olho. É só encostar o pincel mesmo na sombra pra gente fazer, ó, esse movimento de vai e vem, faz esse esfumado, que é o que dá uma profundidade na maquiagem. Então, fiz dos dois lados e agora eu vou utilizar uma sombra mais escura para fazer o contorno inferior, na linha d'água inferior dos olhos. Lembrando que como a gente vai aprender a fazer o delineado, então eu não vou contornar a linha d'água superior. Eu vou vir fazer só mesmo a finalização da linha d'água inferior.